vai ficar aquecido pela palavra de Deus, amém, irmãos? Você trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Juízes. Isso, pôr o telefone no modo silencioso, para que a gente possa não atrapalhar o irmão do lado. Então dá uma olhada aí no teu celular, para não chegar mensagem, ou alguém ligar, põe no silencioso. Tem essa opção. Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. O tema da nossa mensagem é Eude, o juiz libertador. Eude, o juiz o quê? Libertador. O livro de Juízes passa por várias situações, porque o texto fala que o povo fazia o que bem entendia, o que dava na sua cabeça. A Bíblia fala que passaram 14 juízes. O primeiro juízes foi Otaniel. O segundo que nós vamos falar aqui, Eude, Sagar, Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefité, Elon, Abidom. Olha o nome de cada juiz. Até chegar no profeta Samuel, Sansão, Eli. Todos esses homens que passaram foram juízes. 2 só tiveram função de sacerdote, que é Eli e Samuel. E aí a gente olha para um contexto bíblico. Qual era a finalidade de um juiz? Porque Deus levantou vários e vários juízes durante esse período. E nesse período que Deus levantava o juiz, tinha uma finalidade. Deus levantava um juiz para libertar o seu povo da opressão. Diga glória a Deus. Deus levantou juízes para trazer ordem. Deus levantou o juiz para trazer o quê? Ordem. Deus levantou o juiz para trazer justiça no meio do seu povo. Então, essa era a finalidade de um juiz. Por isso se passou 14 juízes sobre o povo de Israel, até chegar à época da monarquia. Então, preste atenção no versículo de número 12, que nós vamos começar a ler. Juízes, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de quem? Tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor deu poder, tem tradução que fala, deu fortalecimento a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que é mal aos olhos de quem? E Eglon se juntou com os filhos de Amon, e os amalequitas, e foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é Jericó. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante quantos anos? 18 anos de servidão. Versículo 15. Então, os filhos de Israel clamaram a quem? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor ressuscitou, ou suscitou, algumas traduções diz, ou outras traduções diz, levantou um libertador. Levantou um libertador. Eude, o homem canhoto, filho de Gerá, da tribo de Benjamim, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Amém, igreja? Então, quando a gente olha para essa história, alguns pontos nós precisamos aprender aqui para nós. Tirarmos como ensinamento para a nossa vida. E a primeira coisa que esse texto destaca é que Israel torna a voltar a fazer a mesma coisa. Não é o que o texto começa a dizer? O texto começa dizendo assim, que Israel torna a fazer a mesma, ou seja, volta para o mesmo ciclo. Parece que Israel está sempre voltando para o mesmo
Sai, mas volta. Sai, mas é o mesmo ciclo. Ou seja, há um povo que parece que não consegue quebrar um ciclo sobre a sua vida, que não consegue se firmar sobre uma nova vida. Há um povo que volta a cometer os mesmos erros, cometendo o mesmo pecado. Então, a primeira coisa aqui que nós precisamos aprender é quebrar ciclos sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: está preparado para começar a quebrar ciclos sobre a sua vida? Porque preste atenção. Se eles não quebram esse ciclo, eles voltam para o mesmo erro, volta para a mesma circunstância, a gente não vê uma progressividade na vida deles, mas a gente vê um retrocesso. A gente está vendo esse povo retroceder, 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 parece que vai, mas o que, igreja? Volta. E às vezes tem hora que a gente tem essa sensação na nossa vida. Vai e volta. Vai e volta. Se você está sentindo essa sensação na sua vida, se você talvez parece que diz, pastor, minha vida não parece, não muda absolutamente nada, isso é um indicativo que você precisa quebrar ciclos na sua vida. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Chegou a hora de você começar a quebrar ciclos. Agora, como é que eu faço isso? Porque é o que eu fiquei pensando. Isso aqui vinha há anos acontecendo. Se você olhar o juiz antepassado, Otaniel está lutando pela mesma coisa, tirar o povo da idolatria, tirar o povo da desobediência, voltar-se para Deus, voltar a viver a lei do Senhor. E aí a gente para pensar, como é que a gente faz isso? Como é que a gente quebra ciclos na nossa vida? Qual é o posicionamento que nós, como igreja, precisamos ter? E a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero compartilhar com você, é muito importante. Estabeleça barreiras na sua vida. Estabeleça o quê? Barreiras. Todos nós que aqui estamos, precisamos colocar o quê, irmãos? Barreiras na nossa vida. Uma das coisas que Israel não estava fazendo, porque o texto de Juízes, em muitas vezes, você vai ler assim, o povo fazia o que estava no seu coração. O que dava na cabeça, vou lá e vou fazer. Ou seja, era um povo que não colocou barreiras, não estabeleceram barreiras na sua vida. Então, a primeira coisa importante, você que quer sair desse ciclo que você está, talvez esse ciclo vicioso, esse ciclo que você não consegue nunca se firmar no Senhor, primeira coisa, estabeleça barreiras na sua vida. Cristão que não coloca barreiras na sua vida, ele acaba absorvendo tudo. Cristão que não coloca barreiras na sua vida, acaba absorvendo o que, igreja? Tudo. E talvez hoje a sua vida está assim, você está sempre absorvendo o quê? Tudo. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar barreiras na nossa vida sentimental. A gente precisa colocar barreiras na nossa vida profissional. A gente precisa colocar barreiras nas nossas relações com pessoas. Se a gente não colocar essas barreiras, a gente vai aceitando tudo. Já viu aquele ditado popular, fala curva de rio, que para qualquer... Alguém já viu esse ditado popular? O fulano parece curva de rio. Aí fala, curva de rio? É, porque na curva de rio para o quê? Tudo. Qualquer coisa que joga, para onde? Ali. E às vezes a pessoa vai conduzir na sua vida desse modo. Segundo ponto para você quebrar os ciclos. Observe os gatilhos que te levam para essa vida. Gatilhos. Eu me lembro de um homem falando assim, ele falando, olha, o meu processo de emagrecimento não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque ele falou assim, olha, eu trabalhava o dia inteiro, morava sozinho. E aí, esse trabalho, eu chegava cansado, eu me jogava no sofá da minha casa, queria dar aquela... Sabe quando você chega do trabalho, quer dar aquela boa descansada, aquela boa dormida, né? Aquela boa relaxada. O jeito que eu chegava, eu nem tomava banho, só chegava e me jogava no sofá. Só que daqui a pouquinho, depois do sono,
vem a fome. Fala para o irmão do seu lado, depois do sono vem o quê? A fome, né? Não é assim que a gente acorda? Vem aquela fome doida. E lógico que eu não ia levantar, é lógico que eu não ia lá para a cozinha, cozinhar, fazer alguma coisa para me comer. É lógico que eu ia ligar para vir uma comida. E qual era a minha comida? Ou era lanche, ou era pizza, ou era qualquer besteira que eu queria comer naquele momento. E eu comecei a criar isso na minha vida. Aonde a taxa, ele fala, a minha taxa de obesidade foi aumentando, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu comecei a viver esse ciclo. E chegou uma hora que eu queria sair, mas não conseguia, eu estava condicionado a isso. Era um gatilho. E até que chegou um ponto que ele disse assim, eu precisava primeiro vencer o que despertava isso em mim. E qual é o gatilho? Ele falou, quando eu deitava. Eu parei de deitar. Eu chegava, ia tomar banho e preparar um bom alimento. É aqui que eu comecei a mudar a minha vida. Quando eu parei de deitar no sofá. Quando eu coloquei no meu coração, vou chegar, vou tomar banho. E aquela coisa atrativa, aquele sofá bonito me convidando para deitar, aquela coisa gostosa, eu olhava para aquilo e falei, não, vou tomar banho. É isso que eu quero que você entenda. Que você precisa quebrar os gatilhos da sua vida, amém, igreja? Aquilo que está te levando a te manter nesse ciclo, aquilo que te mantém preso nessa condição, era o que Israel precisava fazer, quebrar alguns gatilhos que estavam ali, e que não acontecia. Terceiro fator importante para a gente quebrar ciclos na nossa vida, viver de fato um arrependimento. Diga por irmão, viver de fato um arrependimento. Olhe para mim. Arrependimento não é um pedido de desculpa, mas é uma mudança de mente e de direção. Arrependimento não é um pedido de desculpa. Porque às vezes há pessoas que estão vivendo assim com Deus. Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, eu falei de novo. Senhor, perdoa, eu falei de novo. Eu falei, Senhor, perdoa, eu falei de novo. Mas perdoa, eu falei de novo, falei, Senhor, errei. Sim, mas o arrependimento. Porque o arrependimento é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de direção. E parece que Israel não vivia de fato o arrependimento. Se você lê até no livro de Oséias, quando o Senhor, ele fala assim para Deus, olha o que eles falam, vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e também ligará. Parece uma oração tão linda, linda. Vamos voltar para quem? Sabe que Deus fala dessa oração tão linda? Deus chama essa oração no livro de Oséias de uma oração falsa. Vinde, voltemos para quem? Para o Senhor. Ele nos despedaçou. Agora ele pode nos sarar. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para o Senhor. E Deus fala sobre isso. Um povo que volta, mas não se há. Ele falou, é bonito esse discurso. É bonito essas palavras, mas não tem o quê? Arrependimento. Então, veja, o que leva a pessoa a tornar o mesmo ciclo é quando ela olha para a vida espiritual dela e ela começa a encarar dessa forma. O arrependimento dela é só um pedido de desculpa, mas não é uma mudança de mente e nem o que, igreja? De direção. Quarta coisa importante para a gente quebrar o ciclo. Quarta coisa importante. Desenvolva hábitos que sustentam a sua nova vida. Desenvolva hábitos que sustentam a sua nova. Olhe para mim, irmãos. Às vezes, para sustentar uma nova vida, você vai ter que até criar novas amizades. Para sustentar uma nova vida, você vai ter que criar novas. Ah, pastor, eu não vou desfazer do pessoal, não. Eu não vou desfazer do ciclano, não. Eu não sou assim, pastor. Você não entendeu. Você está vivendo uma nova vida. E essa nova vida, ela só é sustentada por novos hábitos.
Porque é aqui que está o problema. É a gente querer uma nova vida, querer uma nova vida, eu quero uma nova vida, eu quero algo novo. Ou a gente diz, eu quero viver o novo de Deus. Mas não estamos criando na nossa vida ou desenvolvendo novos hábitos para sustentar essa vida. E talvez o pior problema hoje seu de estar se mantendo dentro desse ciclo destrutivo é que você não desenvolveu novos hábitos. Você não abandonou velhas amizades. E que é necessário às vezes. Não é se desfazer, não é ter nenhum senso de gratidão, mas é entender que a fase que você vive é nova. Amém, igreja? Consegue dizer isso para o irmão que está do seu lado? A fase que você vive é o quê? Nova. E fase nova, preciso de novos hábitos para me manter nela. Se eu não colocar novos hábitos na minha vida para manter ela, eu não vou conseguir. Então, quando a gente olha para o texto dizendo assim, Israel tornou a fazer aquilo que era o quê? Mal. Por que volta? Porque não estabeleceram barreiras. Por que volta? Porque não entenderam qual é o gatilho que está levando a pessoa para aquele caminho. Por que volta? Porque não houve um arrependimento profundo e verdadeiro. Por que volta? Porque não desenvolveu novos hábitos para sustentar uma nova vida. Amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E a gente olha por uma outra coisa nessa história também, muito emblemática. O texto está dizendo assim agora. O texto de Juízes. O texto diz assim, ó, versículo 12, parte B do versículo. Que os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que era mal aos olhos de quem? Então o Senhor fortaleceu Eglon. O Senhor fortaleceu. Então vamos imaginar isso aqui comigo. Vamos imaginar que o rei Moabita, eles não tinham força suficiente para vencer quem? Israel. Não tinha. Porque o texto está dizendo assim, que Deus deu força para o adversário. Não é isso? Não sou eu que estou falando, não é o texto? É o texto ou não é? Que Deus deu força para quem? Para o adversário. Né? A gente fala assim, porque Deus deu força para mim. Né? Deus deu força para quem? O adversário. O adversário está se tornando mais forte. E quando a gente ouve isso, não soa bem. Soa bem para você? Falar que Deus deu força para os seus adversários. Imagina, soa bem para vocês essa frase? Deus fortaleceu os adversários. Deus está dando força para os meus inimigos. Deus está dando força para essas pessoas nos derrotar. Não soa bem. Dá a impressão ruim a gente olhando assim. Mas a gente procura entender o porquê. Por que Deus fez isso? Por que Deus permite que um reino se torne mais forte que um quem? Veja que tudo isso aqui está dentro também do controle de quem? De Deus. Está dentro do controle. Tudo está girando aqui em torno, dentro do controle de Deus. Como diz o próprio salmista Davi, ele levanta, ele abate quem ele quer. Mostra a soberania, a grandeza de quem? De Deus. Não é que o inimigo tem controle, é que Deus deu poder. É que Deus deu poder. Não é que o inimigo pode fazer qualquer coisa, é que Deus deu poder. Eu fiquei muito pensando sobre isso. Por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que algumas situações que a gente fala assim, isso aqui não era para mim vencer? É ou não é verdade? Isso aqui não era para me derrubar. Isso aqui não era para triunfar sobre mim. É ou não é verdade? Porque veja, Israel vai para a batalha, Israel não afina não. Sabe aquela coisa? A gente está com medo, e agora? O que vai ser? Não, Israel vai para a batalha. Israel não está com medo, não. Israel não está com medo de lutar. Sabe como se é? Sou mais eu, ó. Mas a batalha é ruim.
Eles perdem. Eles perdem. E perder uma batalha significa algo muito sério naquela época, porque perder uma batalha, você se tornava escravo da outra nação. Você teria que agora pagar tributo para outra nação. Se a outra nação te chamasse para a guerra, você tinha que ir. Se a outra nação quisesse isso da sua terra, você tinha que dar. Lembra da história de Gideão? Lembra que Gideão estava malhando trigo no largar para esconder de quem? Dos medianitas? Como se dissesse, se eles quiserem o trigo, tem que dar o trigo. Se eles quiserem, olha, o nosso vinho, tem que dar o vinho. Se eles quiserem a nossa uva, tem que dar a uva. Se eles quiserem nosso trigo, nós vamos ter que ceder o trigo e acabou. Então imagina essa situação. E aí a gente fica se perguntando, por que Deus faz isso? Por quê? Por que Deus faz isso? Deus dá força para o adversário. Porque existem pessoas que só vão voltar para o propósito de Deus debaixo de luta. Existem pessoas que só vão voltar para o propósito de quem? Se tiver luta. Senão não volta. Não volta. Existem pessoas que não vão voltar, só volta se tiver o quê, irmãos? Debaixo do quê? De lutas. Existem pessoas que só vão saber qual é o seu lugar de verdade se passar por situações como essa. Senão você não sabe qual é o seu lugar. Não vou voltar não. Seu lugar não é ali onde você está. Isso não é o seu lugar. Mas existem pessoas que só vão saber qual é o seu lugar quando passa por sofrimento. Existem pessoas que só vão entender o valor da obediência se passarem por dificuldade. Porque senão não vão saber o valor do quê? Da obediência. Tem gente que só vai ser firme com Deus e passar a ter essa firmeza por causa dos vales da vida. Talvez você que aqui está, se você não tivesse tomado esse tombo na vida, será que você estaria aqui? Então quando a gente olha, porque deixa marcado aí onde nós estamos, abre no livro dos Salmos, deixa marcado onde nós estamos, Juízes, por favor, 3, nós vamos voltar. Vai lá para Salmos 119. Eu vou ler a tradução. Salmo 119. Salmo 119, queridos. Salmo 119, versículo 70. Esse é o maior salmo da Bíblia, Salmo 119. O texto diz assim, os seus corações são o que, igreja? Insensíveis. Né? O seu coração é o quê? Insensível. Eu gosto dessa tradução que diz assim, o coração dessa gente é incapaz de entender e de sentir as maravilhas da sua lei. Olhe para mim. Ele está dizendo uma coisa aqui muito séria sobre o ser humano. A insensibilidade. Tem gente que você pode falar e não muda. É assim ou não é? Você já deve ter se deparado com pessoas assim até da sua família, que você fala e... Ai, pastor, eu falo com ele, eu falo com ela, eu falo, pastor, eu já falei, falar. Olha, pastor, eu falo. Não é falta de falar, mas é falta de sensibilidade. Tem gente que não tem. Tem gente que só vai voltar a ter sensibilidade no coração quando passa por momentos difíceis.
Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Só assim. E o texto, olha aqui o salmista dizendo, olha aqui, versículo abaixo, 71. Olha o que ele está falando. O castigo, tem tradução que fala castigo. Tem tradução que fala assim, foi bom, foi bom, foi bom, foi muito bom. O castigo que o Senhor fez foi muito bom para quem? Para mim. Pois assim aprendi a prática, assim aprendi a guardar. Tem tradução que fala, as suas justas leis. Foi bom eu ter passado por isso. Foi bom ter vivido por isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu não voltaria a ter sensibilidade com a palavra. Eu não ia guardar a lei. Então, veja, o salmista está olhando com outros olhos, como eu disse para você. Se você olhar assim, Deus deu força ao seu adversário, parece um Deus mau. Parece ou não parece? Parece um Deus que quer acabar com a tua vida. É ou não é verdade? Mas agora, se você olhar numa outra perspectiva, qual é a perspectiva do salmista? O salmista está dizendo assim, ó, para mim foi bom. Como isso foi bom? Foi bom, tem tradução que fala assim, foi bom eu ter passado por essas situações tão difíceis. Foi bom. Para quê? Teve uma finalidade, me resgatou, trouxe sensibilidade para o meu. É por isso que você vê Deus dizendo assim no livro de Ezequiel, tirarei o coração de pedra, colocarei um novo, porque Deus sabe. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E às vezes algumas situações que Deus provoca, que Deus nos coloca, é o resgate da sensibilidade do meu e do seu coração. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É o resgate. Como Deus vai resgatar alguém? Como Deus vai resgatar o seu filho que não ouve? Como? Como Deus vai resgatar sua filha que não ouve? Como? Como é que você faz isso? Dessa forma. E é por isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Talvez esse sofrimento que você fica perguntando por quê. Deus quer resgatar a sensibilidade do teu coração. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Vamos voltar lá para Juízes. Volta lá para Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Versículo 14. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? Ó, olha para mim. Então, imagina comigo agora isso aqui, ó. Então, 18 anos que ninguém muda absolutamente nada. Não é assim? 18 anos eles continuam do mesmo jeito. Eu entendo. Está entendendo a tua luta? Até dentro de casa? Pastor, é tantos anos, parece que a pessoa não muda absolutamente nada. Ó, calma. Que Deus sabe apertar o vaso. Amém, igreja? Calma. Deus sabe. Não foi o que ele disse para Jeremias, em Jeremias capítulo 18? Desce à casa do olheiro. Desce lá. Desce, vê. E Jeremias desce. Ele diz, o vaso que estava na mão do olheiro, se... Vai lá e diga para Israel que eu posso fazer o mesmo. Eu posso fazer o mesmo. Vai lá. Está aqui na minha mão. Ó, 18 anos. Porque assim, vamos imaginar. Nós perdemos a batalha. Perdemos. Mas a coisa não está tão ruim assim. Vamos continuar do mesmo jeito. Perdemos a batalha, a gente só tem que pagar tributo, tá tudo certo. Só que com os anos, os tributos aumentam. Só que com os anos, os impostos vão ficando mais difíceis de ser cumprido. Vai ficando mais escasso, vai sobrando menos. Parece a nossa vida hoje, né? Os impostos vão aumentando e... Não é? Parece a nossa vida de hoje.
Deus me livre. Então para imaginar. E 18 anos eles continuam sem ter nenhuma atitude, sem se expressar. Eles continuam na sua autossuficiência. Eu não vou clamar. Eu não vou orar. Tem gente assim. Eu não vou na igreja, não. Não vou. Nunca vou na sua igreja, não. Depender de mim. Calma. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, irmão, se você tem alguém da sua família que ainda não vem, calma. Calma. Amém? Calma. Calma. E Deus começa a apertar. A coisa começa a ficar mais difícil. 18 anos. Imagina. Chegou uma hora que eles precisavam mudar de atitude. Chegou uma hora que eles precisavam sair da sua arrogância e da sua autossuficiência. Chegou uma hora que eles reconhecem, olha, não dá mais. Chegou uma hora que eles se lembram da situação que eles viviam com Deus. Com Deus. Eu já encontrei muita gente desviada nessa minha caminhada. Muita gente. E dizer assim, pastor, teve horas na minha vida que eu lembrava quando eu ia na igreja de domingo. Eu estava lá, não sei na onde, vivendo tudo torto, mas batia aquela saudade de estar na casa de Deus. Aquela vontade de estar buscando, aquela vontade de estar orando, aquela vontade de estar ali com os meus irmãos. Vontade. E chega uma hora que o povo de Israel começa a lembrar disso. Começa a lembrar. Começa a lembrar. A vida que nós tínhamos. Olha o que os nossos antepassados contavam para nós, a prosperidade, a vida abundante que nós tínhamos, a paz que a gente tinha. Porque, irmão, tira a paz. Saber que daqui a pouquinho alguns homens vão chegar e pegar o que é seu. E aí, sabe o que eles fizeram? Tiveram uma mudança de atitude. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, você está pronto? Para uma mudança de atitude. Versículo 15. Então, os filhos de Israel clamaram a quem? O que eles fizeram? Clamaram a quem? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou-lhes um libertador. Diga glória a Deus. Eles cansaram. Cansei, não aguento mais isso aqui, não aguento mais essa vida. Não aguento mais. E eles decidiram fazer o quê? Clamar. Eles decidiram se submeter. Eles decidiram a ouvir a voz de quem? Do Senhor. Eles decidiram. Eles decidiram viver uma mudança de atitude. Então escute. Essa situação que você está cativa, prisioneira, que talvez você esteja vivendo hoje, você pode pôr um fim nela. Pode aqui. A Bíblia está dizendo que eles clamaram e Deus levanta um libertador. Não foi assim? Se você ler lá em Êxodo, está escrito a mesma coisa. Lá em Êxodo capítulo 3, a Bíblia fala assim, os filhos de Israel, eu ouvi os gemidos. Eu ouvi e vi os gemidos do meu. E Deus levanta um libertador, Moisés. Deus levanta. Deus levanta pessoas para nos tirar da circunstância que nós estamos, amém, igreja? E eu digo até mais. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Deus já enviou o nosso libertador, Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele já enviou. O que nós precisamos então, pastor, uma mudança de atitude. É o que esse povo está tendo. Esse povo olha e diz assim, nós vamos clamar. Vamos clamar a Deus, gente. Não vamos mais continuar assim, não. E eles se voltam a clamar a Deus. Há uma mudança de atitude. Há uma mudança de comportamento. Há uma mudança de entendimento. Estão dispostos a se sujeitar a Deus.
E aí, quando Deus levanta alguém, como levantou Eude, ele que era que pagava os tributos. Ó, Eude ia lá, levava o tributo, pagava as taxas certinho, voltava, foi pago, gente, tá tudo certo. Só que chegou uma hora que Deus provoca algo no coração de Eude. Provoca. Eu fico imaginando a mentalidade de Eude, porque ele estava indo lá pagar tributo. Ele era o juiz. Ele que levava lá. Vamos levar lá o saco de dinheiro. Tá aqui. Tá aqui. Mas dentro dele também há uma indignação. Há uma indignação. E Deus usa pessoas que estão assim, com esse sentimento, indignados. Não quero mais isso aqui não. Não quero mais isso para minha vida. Eu não aceito mais viver dessa. E aí é interessante, porque o texto fala assim, que Deus dá um plano para ele. Olha o que o texto vai dizer. Ó, olha o que ele faz. Eude pega, faz uma espada, coloca na coxa direita, né? Versículo 17. Apresentou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, que era muito gordo. E, acabando Eudes de entregar o tributo, despediu a gente que trouxera. Aí diz assim, ó, versículo 19. Porém, voltou das imagens de escultura que estavam em pé em Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta. Tem uma palavra o quê? Tem uma palavra o quê? Secreta. Para ti, ó rei. Olha só o que ele faz. E olha o que Deus pede para ele fazer. Uma coisa completamente fora do comum. Então preste muita atenção. Preste muita atenção. Que Deus vai pedir coisas para nós que nós não estamos acostumados a fazer. Deus vai pedir coisas para nós. E aí você vai entender que é a sua saída da opressão. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É a sua saída. É a sua saída. E Eude, ele começa a pensar, porque, peraí, ele é um rei, se eu entrar lá, ele tem soldado, ele tem homens, como é que eu vou fazer para fugir, como é que eu vou fazer para escapar? Era para ter medo. Como é que eu vou matar um rei e sair livre? Como? Como é que eu vou fazer isso? Você está vendo que parece ser uma coisa impossível, que não teria como isso acontecer, só que a gente olha para a história e vê coragem, Eudes. A gente vê ousadia, que ele estava disposto a cumprir o que ele nunca tinha feito. Então para imaginar. Ele não era um homem assassino. Ele não era um homem que saía matando pessoas. Era o seu ofício. Ele era um assassino. Não, ele era um juiz. Um juiz. E ele tem coragem de seguir aquilo que Deus está falando. E essa é a questão. Para a gente sair da fase de opressão, se estamos dispostos a fazer aquilo que Deus está pedindo. Se você tem coragem. Dá uma provocada no irmão que está do seu lado aí. Pergunta para ele, você tem coragem mesmo? Pergunta aí, meu irmão, você tem coragem? Tem coragem? Porque senão a gente não vai sair disso aqui, não. E Eudes faz isso. Ele tem coragem. Ó, quando ele vai cochichar no ouvido do rei, trazer a palavra secreta, ó que ele vai trazer a palavra secreta, ele puxa e, ó, canhoto, né? Acabou. E, ó, dá no pé. E aí ele chega no arraial de Israel, ó o que ele fala, vamos para a batalha, porque o Senhor hoje está nos dando vitória. O Senhor hoje entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Diga glória a Deus. Olha só, inverte o quadro. Inverte o quadro. Você está vendo quando você muda de atitude, muda também a ação de Deus? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Essa semana eu vi uma história interessante sobre isso, achei interessante na internet. Um homem contando a história de um pássaro que só sofria e só reclamava. Pensa num passarinho reclamador. Reclamava. E aí, num belo dia, o passarinho cruza com um anjo. Olha que doideira. O passarinho cruza com quem?
Aí sabe o que ele pergunta para o anjo? Fala assim, anjo, você vai para o trono de Deus? Estou indo para o trono de Deus. Pergunta, por que eu estou sofrendo tanto? Por que a minha vida é assim? Por que a minha vida é desse jeito? Desse jeito. Porque quando a gente se cruzar de novo, traz essa resposta. O anjo encontrou com o passarinho, foi lá falar com Deus, falou, Deus, tem um passarinho assim assado, e esse passarinho falou que só sofre, só sofre, só sofre, só sofre. E Deus falou, ele vai continuar sofrendo. Como é que é? A vida dele é essa, é só sofrer mesmo. Senhor, como? Sim, você vai continuar sofrendo. E o anjo, quando ouviu aquilo, não soou bem para ele. Falou, Deus é amor e vai permitir que o passarinho continue o quê? Sofrendo. E aí, um belo dia, o anjo encontra de novo o passarinho. O passarinho logo queria saber qual o mistério, o que Deus falou. O que Deus falou? Aí o anjo, todo sem jeito assim, né? Sabe o que Deus falou? Para você, a partir de hoje, só agradecer. A tudo que acontecer na sua vida, diga obrigado, Deus. E o passarinho, como é que é? Obrigado, Deus. É. De repente, passarinho voando, passa um gavião doido, violentamente, ave de rapina. Quase que pega ele numa patada só, tipo como se fosse um coice. Ele olha, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Daqui a pouquinho ele vai para um fio, ele mal chega para pousar no fio, toma um choque. Obrigado, Deus. É. E tudo ele começou a agradecer. E nesse período que ele começa a agradecer, a vida dele começa a mudar. Começa a mudar. Aquele passarinho que tomou a voadora do gavião, sentou no lugar errado, que passava sempre escassez, de repente a situação muda para ele. Agora, esse passarinho começa a ser agraciado, abençoado. Ele começa a ter uma vida imarcessível que ele não tinha. Sempre aonde ele ia tinha suprimento, tudo que ele fazia começou a dar certo. E até um belo dia ele encontra o anjo. Ele encontra o anjo. E o anjo pergunta para ele, né, todo meio sem graça: e aí, passarinho, como é que está a tua vida? Ela está uma bênção. Minha vida está uma bênção, maravilha e tal. O passarinho feliz. O anjo foi lá falar com Deus: ué, Senhor, o senhor falou que a vida dele seria só sofrimento? Sim, falei. Ué, não estou entendendo então. Porque a partir do momento que ele mudou de atitude, as minhas atitudes também mudaram para com ele. Amém, igreja? Essa é a questão. É a atitude. Quando a gente muda a nossa atitude, tem o favor de quem? A coisa muda. Outrora Deus estava fortalecendo os adversários. Agora Deus está fazendo o quê? Entregando os adversários nas mãos deles. Amém, igreja? Aí a gente termina dizendo assim, ó, olha o texto que eu falo. Vai lá para o versículo 30. Só para você ter noção como termina. Versículo 30. Assim foi subjugado Moabe naquele dia. Sob o poder de quem? Agora, olha o final da frase. E a terra teve o quê? Teve o quê? Por quantos anos? Por quantos anos? Por quantos anos? 80 anos. Oh, foram 18 anos difíceis. Mas teve 80 anos abençoados. Amém, igreja? Está dando para você entender isso? Como muda as nossas atitudes? Consegue ter essa percepção hoje aqui? Que o quanto Deus quer te abençoar, o quanto Deus quer transformar a tua vida, mas requer um posicionamento e uma atitude daqui para frente. E eu tenho certeza, irmãos, virão anos como esse, anos de paz. Amém, igreja? Virão anos abençoados. Olha aqui, eles estão dizendo assim, 80 anos de tranquilidade, acabou, tranquilidade. Não tem mais tributo para pagar, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais.
acabou. Agora é paz, gente. A gente vive uma época de muita paz por uma mudança de atitude. Amém, igreja? Guarde essa palavra no teu coração. Vamos aplaudir a Jesus bem forte.